a ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra. Caros irmãos, a paz do Senhor, que alegria imensa estarmos aqui mais uma vez para ministrar a lição número 29, cujo tema é este aqui, fariseus e saduceus. Então, se você tem o livro, abra na página número 35, o assunto que nós iremos estudar a partir da página 35, aí está. Caso você tenha o livro, eu sempre peço aos irmãos, não se esqueçam dos irmãos de adquirir o livro. Então adquira o livro para que você possa fazer todos os exercícios, certo? Vamos lá? Então a lição número 29, fariseus e saduceus. Quando você, assim que você abrir na página 35, você vai se deparar com essas imagens aqui. São três situações que nós vamos aqui explorá-las, mostrar as razões e depois, quando terminar toda a ministração, vamos voltar a essa questão. Temos uma pergunta aqui bem interessante. Mas, já imaginando que muitos dos nossos irmãos nos acompanham, assistem nossas aulas através do smartphone, e o smartphone não tem uma tela assim grande, de forma que você possa ler com clareza, que como eu estou lendo, certo? A não ser que você tenha um computador com uma tela muito grande ou até mesmo uma TV. Mas eu vou ler aqui. Então aqui três situações. Primeira situação, vemos aqui o seguinte, o que é que esse personagem está dizendo aqui? Como desprezo esses religiosos, não creem na ressurreição, são amigos dos romanos e ainda pensam em batizar-se. Bah, né? Então você vai saber, não vou adiantar agora quem representa esse personagem, essa fala aqui, né? Que personagem representa, a quem esse personagem está representando nesse assunto. O outro personagem aqui diz o seguinte, veja só como pensam em batizar estes fanáticos. Agora acrescentam mais uma lei às milhares que os escravizam. Outro personagem aqui que você vai saber ao termo desta lição, tá certo? E aqui embaixo, João Batista, né? Arrepende-te porque o reino dos céus está próximo. Então isso aqui está até mais fácil, né? João Batista, tá certo? Então vamos lá. Esse assunto é importante porque na época do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus estava aqui, havia cerca de 5 partidos religiosos, né? 5 partidos religiosos. Desses 5, eu vou mencionar aqui, a lição não consta, fala só sobre saduceus e fariseus, mas ainda havia os zelotes, partido dos zelotes, os herodianos, então fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, e ainda tem outro partido aí, os essênios, ok? Que estavam mais afastados, mais reclusos, mas os que se destacaram mais na época do Senhor Jesus e onde o Senhor Jesus teve constantes embates foram os fariseus e os saduceus. Especialmente com os fariseus, Jesus teve muitos entraves ali, né, teológicos, claro. O Senhor Jesus trouxe uma revelação maior da pessoa de Deus, mostrando ali a questão da misericórdia, enfim. E os fariseus estavam muito arraigados, fariseus e saduceus, à questão da lei, não é? Eram muito legalistas, mas estavam a anos-luz de serem praticantes da palavra do Senhor. Então, feitos esses esclarecimentos, vamos à nossa primeira questão, que é a questão número 1, página 36. Vamos consultar também, da mesma forma como na lição anterior, consultamos bastante, né, a Bíblia. Não tem como, amados, estudarmos a palavra do Senhor sem nós consultarmos a Bíblia. Então, claro, a Bíblia é o livro número 1 nosso, certo? Então peço aí a compreensão dos irmãos, vamos ler os textos aqui, e os textos, todos os textos que eu vou ler aqui, vai aparecer embaixo aí na tela para você ter um melhor acompanhamento do que estamos lendo, certo? Vamos lá. Primeira questão, questão 1. Continuaremos estudando o primeiro episódio do ano de preparação, que corresponde a, aqui para você completar. O primeiro episódio do ano de preparação foi o quê? Aí tem 2 tracinhos aí para você preencher. Aí você vai colocar que corresponde à pregação de João Batista. Você vai só colocar, escrever pregação
de João Batista. Foi o primeiro episódio do ano de preparação. Estamos estudando aqui os 5 passos nesse curso da vida do Senhor Jesus: infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. Certo? Primeiro passo, a pregação de João Batista. Muito fácil essa questão, é só você completar. E ele diz assim, ainda na primeira questão: qual é a referência bíblica? Mateus 3, versos de 1 a 10. Então, se você ler Mateus 3, vou abrir aqui, Mateus 3, se você tem um exemplar da palavra do Senhor e quiser abrir Mateus capítulo 3, né, Mateus 3, versos de 1 a 10, ali mostra a pregação de João Batista. A epígrafe do texto, aqui estão essas letrinhas pretas, né? Aqui, a pregação de João Batista, né? Está aqui em negrito, certo? Bem, feito isso, vamos para a questão número 2, vamos lá? Para essa questão número 2, nós precisamos ler Mateus capítulo 3, versículo 6, e vamos ler na sequência. Leia Mateus 3 e 6. João Batista não somente anunciava o reino dos céus, mas também o quê? João 3, verso 6. Vamos ver o que ele ensinava. Mateus capítulo 3, verso 6. Mateus 3, verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, confessando os seus pecados. As pessoas chegavam ali, eram batizadas, tá certo? E aqui pergunta, leia Mateus 3,6. João Batista não somente anunciava o reino dos céus, mas também batizava o povo no Rio Jordão. Então ele batizava. O texto é muito claro quando diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão. Então aqui não só diz o que João Batista fazia, mas diz inclusive onde, qual era o local que ele batizava, no Rio Jordão. Então questão bem fácil para você responder, questão para você completar, mas também escreva, batizava o povo no rio. Qual rio? O Rio Jordão, né, que cortava o país ali de norte a sul. Na questão seguinte, que é a número 3, diz assim, entre as pessoas que chegaram ao batismo de João, havia alguns líderes religiosos de Jerusalém, membros dos 2 principais partidos religiosos entre os judeus. Lembre-se que nós falamos aqui sobre 5 partidos religiosos na época do Senhor Jesus: os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, também essênios e zelotes, e os herodianos. Quais eram esses 2? Os 2 partidos religiosos assim que se destacaram mais, né? Tiveram grandes embates com o Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 3, verso 7. Eu sei que você sabe a resposta, mas não custa nada lermos a palavra. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, olha aqui, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, vimos aqui a menção de 2 partidos religiosos, os fariseus e saduceus. Inclusive, o texto fala sobre muitos, eram muitos que iam até ali ao batismo de João Batista. A resposta aqui, letra A e letra B, só você colocar fariseus e saduceus. Muito simples a resposta. Questão 4. O que eram fariseus e saduceus? O que eram fariseus e saduceus? Na questão anterior, na questão 3, nós já definimos quem eram eles, né? Falamos sobre 2 principais partidos religiosos entre os judeus. 2 principais, porque havia mais de 2. Falamos aqui pelo menos de 5. O que eram fariseus e saduceus? E aqui a questão de múltipla escolha, letra A, B e C. A letra A, partidos políticos romanos? Não, de forma alguma. Judeus que viviam nas cidades de Fariseia e Saduceia, respectivamente. Aliás, nem existiam essas cidades, certo? Qual é a questão certa? A resposta, partidos religiosos judeus. Guarde isso, memorize isso para você nunca mais esquecer, certo? Os fariseus e saduceus eram 2 partidos religiosos dos judeus. Vamos à questão 5. Os fariseus eram muitos rigorosos. Os fariseus, observem bem, temos que ao término desta ministração você saber distinguir, né, os fariseus dos saduceus. E aqui uma dica importante na questão número 5. Os fariseus eram muito rigorosos na obediência à lei de Moisés, eram rigorosíssimos, né? Mas com um sem fim de tradições humanas. Então, além deles serem ali ferrenhos na questão da rigorosa, na obediência à lei, tinha a questão das tradições humanas. Lembra que Jesus combateu tanto as tradições humanas, né?
foram eles que criaram essa cerca ao redor da lei, para proteger a lei. Então estavam muito arraigados também na questão das tradições humanas, que haviam acrescentado a essa lei através dos séculos. Foram eles que acrescentaram essas tradições humanas. Agora responda, qual dessas tradições humanas dos fariseus, os discípulos de Jesus quebraram antes de comer? Que tradição esses fariseus inventaram, criaram e eles rechaçam ali os discípulos de Jesus, fazem duras críticas aos discípulos de Jesus porque os discípulos de Jesus quebraram algo ali. Para isso, precisamos ler Mateus capítulo 15, versos 1 e 2. Vamos ler Mateus capítulo 15, versos 1 e 2. Mateus 15, versículos 1 e 2. Vamos lá, Mateus 15, versículos 1 e 2. Se você quiser também acompanhar, fique à vontade. Diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos, olha, tradições dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Não lavavam, os discípulos não lavaram as mãos quando eles comiam. Eles criticaram os discípulos de Jesus por essa questão, simplesmente porque eles não lavaram as mãos antes de comer. Então, aí vem a pergunta. Agora responda, qual dessas tradições humanas dos fariseus, os discípulos de Jesus, quebraram antes de comer? Acabamos de ler Mateus capítulo 15, versos 1 e 2. Você vai colocar não lavar as mãos, né, ou deixar de lavar as mãos. Né? Era uma tradição humana. É claro que hoje nós sabemos que lavar as mãos antes de comer é uma questão de higiene, né? Mas eles encaravam isso aqui como algo que, se você comesse, se alimentasse sem lavar as mãos, aquilo iria lhe prejudicar espiritualmente, ia tornar você impuro. Imagine só, né? Eles trazendo essa questão, para nós hoje, a questão de higiene para o lado espiritual. Então estavam redondamente enganados, equivocados, a palavra de Deus não tinha nada sobre isso, mas restringindo isso, mas isso aqui foi algo que foi criado pelos próprios religiosos da época do Senhor Jesus, certo? E antes do Senhor Jesus um pouco. Vamos lá, saindo da questão número 5, vamos para a questão número 6. Qual dos dois grupos, fariseus ou saduceus, adicionou tradições humanas à lei de Moisés? Leia Mateus capítulo 15, versos 1 e 2. Mais uma vez, vamos lá. Falei para os irmãos que vamos ler bastante aqui a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Né? E aí vem a resposta agora. Qual dos dois grupos, fariseus ou saduceus, adicionou tradições humanas à lei de Moisés? Você vai responder o quê? Fariseus. Fariseus, simplesmente com esta palavra. Questão seguinte, a número 7, pergunta: O que adicionaram os fariseus à lei de Moisés? O que foi que eles adicionaram? O que foi que eles acrescentaram? Aí você vai responder o quê? Tradições humanas. As tradições humanas tão combatidas pelo Senhor Jesus em sua época. Vamos à questão número 8. Segundo essas tradições humanas, os fariseus não lavaram suas mãos como um ato higiênico, aquilo que eu já adiantei aqui para os irmãos, mas como cerimônia religiosa. Era como se fosse um ritual, para eles era um ritual mesmo religioso, sem nenhum sentido, né? Para nós, sem nenhum sentido. E, claro, eles estavam ali como que cegos, né? Por esta procura ferrenha de acrescentar suas tradições. Então responda, quando se fazia essa cerimônia de lavar as mãos? Quando se fazia essas tradições? Quando deveria ser feitas essas tradições? E aí Mateus 15, verso 2, é muito claro quando fala isso aí. Mateus 15, verso 2 diz: Por que transgridem os discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Quando comem. Então, voltando à questão número 8, você vai colocar aí antes das refeições ou antes de se alimentarem, tá certo? Quando se fazia essa cerimônia de lavar as mãos? Antes das refeições, você pode colocar dessa forma, ou pode colocar antes de se alimentarem, a resposta vai estar exata. Questão 9. É claro que lavar as mãos antes de comer é boa medida higiênica, sabemos disso.
O erro dos fariseus era fazer disso uma cerimônia religiosa. Aqui está o erro deles, o veneno deles, né? Como se de alguma maneira tal medida purificasse o homem, como se isso, o ato de lavar as mãos, pudesse purificar. Mas do que adiantava purificar o exterior se o interior não estava purificado, né? Então responda, quando se fazia, essa aqui já respondemos, perdão. O erro dos fariseus era fazer disso uma cerimônia religiosa, como se de alguma maneira tal medida purificasse o homem. Leia Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. Medite nas palavras de Jesus e responda as perguntas a seguir. Então vamos ler Mateus capítulo 15, versos 19 a 20. Mateus 15, versos 19 a 20. Vamos ler esse texto. Porque do coração procedem maus desígnios. Aqui é Jesus falando. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui está Jesus rechaçando aqui, né, essa tradição humana criada pelos religiosos de sua época, especialmente os fariseus. Então estamos na questão número 9, vamos responder. Acabamos de ler o texto, vamos responder as questões. A primeira questão é a letra A, diz assim: para sermos purificados devemos lavar o corpo ou o coração? Jesus mostrou do coração do homem que procede todas essas coisas ruins aqui. Então o que é que deve ser purificado do homem? No homem? É o coração. Então responda, o coração. Certo? É lavar o corpo ou o coração? É o coração. O coração deve estar purificado dessas coisas. A letra B. Como chamamos essa mudança de atitude no coração? Mudança de atitude no coração é o quê? Arrependimento. Está lembrado do conceito de arrependimento? O que é arrependimento? É mudança de atitude para com o pecado. Daí vem a questão, né? Como chamamos essa mudança de atitude no coração? Arrependimento. Somente com arrependimento é que o homem vai obter esse perdão de Deus na sua vida. A questão 10, vamos a ela. De acordo com Jesus, o que é essencial para entrar no seu reino? A tradição humana dos fariseus ou arrependimento? Medite em Mateus 15, 19 e 20. Vamos ler mais uma vez, né? Que bom que a gente lê a Bíblia aqui. Quanto mais lemos a Bíblia, mais nós aprendemos. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui está o sentido claro das palavras do Senhor Jesus Cristo. E aqui pergunta, aí vem a questão, a número 10, para nós respondermos. De acordo com Jesus, o que é essencial para entrar no seu reino? A tradição humana dos fariseus ou o arrependimento? Acabamos de ler, é o arrependimento, conforme nós acabamos de ler. A questão 11 pergunta: que tradição humana os fariseus exigiam antes de comer o pão? Que tradição humana os fariseus exigiam antes de alguém alimentar-se? Quando a Bíblia diz comer pão, não significa ser esse pãozinho francês que a gente come, não. Pão significa alimento. Qualquer alimento, no sentido bíblico, podemos entender como pão. Então, que tradição humana os fariseus exigiam antes de comer o pão? Resposta: lavar as mãos. Era uma tradição humana, porque lavar as mãos não purificava o homem. Do que adianta, mais uma vez eu pergunto, do que adianta lavar as mãos se dentro do coração continuava lá os furtos, os homicídios, não é? As invejas, tudo isso que contamina o ser humano. Vamos para a questão número 12. Página 37. Os fariseus eram muito rigorosos em obedecer à lei de Moisés, mas com o sem fim de tradições humanas, que haviam adicionado a essa lei através dos séculos. Os saduceus formavam um grupo de protesto contra as tradições. Os saduceus, vejam bem, isso que é importante aqui. Os saduceus já era o contrário. Os saduceus formavam um grupo de protesto contra as tradições humanas dos fariseus. Então, pastor, já notei aí que eles não falavam a mesma língua. É verdade. Eram hostis, viviam se digladiando. Uns defendiam alguns pontos teológicos, outros não defendiam, outros combatiam.
viviam em hostilidade. Por isso que aqui diz, os saduceus formavam um grupo de protesto contra as tradições humanas, isto é, contra os fariseus. Tá? Contra as tradições humanas dos fariseus, mas com o espírito negativo, frio e mundano, até mesmo negando questões como a ressurreição, a questão de anjo, etc. Certo? Zombavam da fé dos fariseus, negando, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Então, se os fariseus acrescentaram ou criaram essas tradições humanas, por sua vez os saduceus faziam duras críticas contra este grupo, né, protestando contra as tradições humanas, porém com espírito negativo, até mesmo, por exemplo, negando a questão da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, eles negavam. Zombavam da fé dos fariseus, negando, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Qual destes grupos? Aí tem duas perguntas na sequência. Letra A. Acreditava mais no que Deus tinha revelado. Quem acreditava mais no que Deus tinha revelado? Os fariseus. Letra B. Acreditava menos no que Deus tinha revelado. Os saduceus. Ok? Vamos à questão número 13. O que os fariseus adicionavam à palavra de Deus? Já vimos aqui. O que foi que eles adicionaram à palavra de Deus? As tradições humanas. Aí você pergunta, pastor, o senhor já falou isso aí umas 3 vezes. Mas é isso mesmo, eu já falei nesse curso e reiteradas vezes falei e vou continuar falando que esse curso é excelente. Por quê? Porque além de ser um curso bem didático, ele traz questões repetidas. Às vezes aparece a questão para você completar, para você definir, para você marcar, não é? Múltipla escolha. O objetivo é você guardar esses conceitos, esses ensinamentos aqui, muito simples, mas extremamente essenciais a uma boa compreensão das Escrituras, certo? O que os fariseus adicionavam à palavra de Deus? O que? As tradições humanas. Pode colocar isso que a resposta está correta. A letra B. Que grande verdade da palavra de Deus os saduceus negavam? A grande verdade que os saduceus negavam? A ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Pode colocar isso aí. A questão seguinte, a 14. Para nós respondermos, precisaremos ler agora Atos dos Apóstolos. Atos 23, versos 6 a 10, vamos ler isso aqui. Narra a história de Paulo, o grande apóstolo de Cristo, diante do Concílio Supremo dos Judeus. Né? O Concílio Supremo dos Judeus era quem? Quase que eu dava a resposta. Eu sei a resposta, mas vamos ler na Bíblia, tá certo? Se não, eu vou dar a resposta e depois vou ler. Eu acho que é melhor nós lermos para darmos a resposta, tá certo? Então aqui diz, que grande verdade da palavra de Deus os saduceus negavam. Já vimos essa questão, perdão. Como se chamava esse concílio que julgou Paulo? Então vamos ler capítulo 23 de Atos, versos 6 a 10. Certo? Atos, capítulo 23, versos 6 a 10. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio, olha só, uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Olha aqui o que Paulo sabiamente, o Espírito Santo lhe dando esta visão, esta compreensão, essa clareza, ele notando ali que naquele sinédrio ali havia fariseus e saduceus, ele mostrou-se logo que ele fazia parte do partido religioso dos fariseus. E ali ele já mostra o seu ponto de vista, mostrando que os fariseus acreditavam, assim como ele também acreditava, na ressurreição dos mortos. O que é que ele queria com isso? Ele queria levantar ali, na verdade, a sua defesa, lógico, mas causou um tumulto. Por quê? Se aquela multidão, se o sinédrio era composto de fariseus e saduceus, e ele falando ali, defender o ponto de vista fariseus, ou seja, afirmando a ressurreição dos mortos, lógico que isso iria despertar a hostilidade do grupo adversário, isto é, dos saduceus. E foi isso que aconteceu. Vamos ler? Então Paulo diz, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, digamos assim, puxou sardinha para o seu lado, né? A questão, aí o versículo 7 diz, dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Então, claro que despertou dissensão, as hostilidades, porque enquanto os fariseus defendiam, criam na ressurreição dos mortos, os saduceus, que eram antagônicos, né, hostis
a essa questão farisaica, aliás, bíblica, porque a Bíblia mostra a ressurreição, né? Há muitos casos de ressurreição de mortos na Bíblia, mas isso levantou esse tumulto, né? Se alguém quisesse despertar ali uma briga, uma discordância ali, uma disputa entre fariseus e saduceus, bastava levantar essa questão. Alguém ali defendeu o ponto de vista dos fariseus, que era e bíblico, claro, né? Que os fariseus defendiam a questão da ressurreição. E aí o versículo 8 diz, pois os saduceus declaram não haver ressurreição. E o que mais eles declaravam? Só isso, pastor? Não, eles também não criam em anjos. Em anjos, não criam em anjos, nem em espírito. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então vejam que no versículo 8, capítulo 23, versículo 8 aqui, já mostra que os saduceus nem criam na ressurreição, nem cria em anjos, o anjo aqui está no singular, não é? Nem em espírito. Então, veja como os saduceus eram frios, os saduceus eram frios espiritualmente, estavam também distante da palavra do Senhor, da literalidade do texto. Claro, a ressurreição tem provas na Bíblia, muitas provas aqui, não é? Em contextos que houve realmente ressurreição de mortos, certo? Versículo 9, houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito anjo lhe tenha falado? Né? Vejam só, os fariseus agora defendendo agora a casa de Paulo. Por quê? Porque Paulo demonstrou que era fariseu. E o versículo 10, tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Certo? Então, importante aqui lermos esse texto. Então, vamos voltar à questão número 14. A questão número 14, né? Estamos aqui. Então, Atos 23, versos 6 a 10, narra a história de Paulo, o grande apóstolo de Cristo, diante do Concílio Supremo dos Judeus. Como se chamava esse concílio que julgou Paulo? Né? O Sinédrio, que era composto por 71 membros, sendo chefiado ali pelo sumo sacerdote ali do ano, da época. Vamos à questão 15. Leia cuidadosamente Atos 23, verso 6, outra vez e responda. Atos 23, verso 6. Vamos lá. 23, 6 diz, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Então Paulo estava ali defendendo seu ponto de vista. Paulo cria sim na ressurreição. Lógico, ele estava aqui defendendo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como também a ressurreição dos santos, né? Questão número 15. Questão número 15, temos aqui 3 perguntas muito simples para você responder dentro daquilo que nós acabamos de ler. Quais eram os 2 partidos religiosos do Sinédrio? Você vai responder fariseus e saduceus. Então, os essênios não faziam parte do Sinédrio, os zelotes não faziam parte, que eram revolucionários, né? E os herodianos também não faziam parte. Eram apenas os fariseus e saduceus. A letra B. A qual dos 2 partidos pertencia Paulo antes de converter-se a Cristo, né? Ele era o quê? Fariseu. Ele próprio aqui declarou aqui que ele era fariseu. Como se chamava a letra C? Como se chamava o Concílio Supremo dos Judeus? Conselho Supremo, né? O Concílio, perdão, Supremo dos Judeus. Sinédrio, o Sinédrio. Era a mais alta corte para julgar as questões religiosas que fossem levantadas. Inclusive Jesus foi submetido ao Sinédrio. Bem, meus queridos, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Logo, logo vamos voltar aqui a partir da questão número 16. É rápido, o intervalo é bem rapidinho. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Amém, irmãos? Estamos aqui de volta. Que bom que você está nos assistindo. Continue nos assistindo. Vamos para a questão seguinte. Paramos na 15, vamos à questão
número 16 agora. Questão 16. Lê Atos 23, verso 8. Qual dos dois partidos religiosos no concílio? E você vai colocar para responder. Vamos ler Atos 23, 8. Aqui diz, acreditavam na ressurreição. Não acreditavam na ressurreição. Vamos ler Atos 23, verso 8? Vamos lá. Atos 23, verso 8. Diz o seguinte. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Certo? Aí vem a pergunta. Vem a pergunta agora, questão 16. Quem acreditava na ressurreição? Você vai colocar ressurreição, fariseus. Não acreditava na ressurreição? Saduceus. Como também não acreditava em anjos, nem em espírito, certo? Bem simples essa questão para ser respondida. Vamos a 17 agora, questão 17. Com que tema Paulo conseguiu dividir o sinédrio, fazendo com que fariseus e saduceus se confrontassem? Atos 23, verso 6. Novamente, a palavra do Senhor. Atos 23, verso 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Né? Então estava aqui admitindo a questão da ressurreição dos mortos. Aí vem a questão 17, para você responder. Vou ler todo anunciado. Com que tema Paulo conseguiu dividir o sinédrio, fazendo com que fariseus e saduceus se confrontassem? Perdão. Então você vai colocar a ressurreição dos mortos ou simplesmente a ressurreição, certo? Se colocar a ressurreição dos mortos, fica melhor, né? A ressurreição dos mortos. Tudo bem? Vamos à questão 18. Como se chamava o Concílio Supremo dos Judeus? Você diz, pastor, isso aí o senhor já falou umas 2 ou 3 vezes aí. Mas esse é o objetivo, é para você memorizar esse termo, saber que o Concílio Supremo dos Judeus chamava-se o quê? Sinédrio. Coloque aí, Sinédrio. Concílio Supremo dos Judeus, o Sinédrio. A mais alta corte, né, para responder, para julgar as questões religiosas. Vamos a 19. Nessa questão 19, vai aparecer aqui um desenho, certo? Então a questão 19, vamos à questão 19. Vejam só que colocamos aqui. No desenho a seguir, vemos o alvoroço que Paulo iniciou entre os membros do Sinédrio. Qual dos dois religiosos corresponde a letra A? Então aqui, a letra A corresponde ao quê? Aos fariseus ou saduceus? Olha aqui, esses dois personagens aqui está dizendo a ressurreição. Quem acreditava na ressurreição? Os fariseus ou os saduceus? Você vai responder, certo? Letra A, você vai colocar quem? Os fariseus. E aqui, não há ressurreição. Os saduceus, tá certo? Bem facilzinha. Letra A e letra B. Letra A, fariseus, e letra B, saduceus. Não se esqueça disso, é muito importante para as lições seguintes. Vamos à questão número 20. Qual dos dois grupos acreditava nas tradições humanas? Os fariseus é que acreditavam. Estavam contra essas tradições humanas, os saduceus. Então, você vai responder na letra A, os fariseus, eles acreditavam nas tradições humanas que eles criaram, né, aquela cerca protetora em redor da lei, mas com seus exageros ali, desprovidos de misericórdia. E a letra B, estavam contra essas tradições humanas. Quem? O grupo antagônico, os saduceus, que não acreditavam, não admitiam, né, não criam na ressurreição dos mortos, nem acreditavam em anjos, nem acreditavam também em espírito. Vamos à questão 21. Essa questão 21, o enunciado dela é um pouco assim, um pouco mais comprido, mas é importante lermos todo o enunciado. Estamos estudando que os fariseus e os saduceus eram inimigos de verdade, claro. Tinham grandes divergências entre eles em relação às crenças religiosas, como também em relação à classe social a qual pertencia cada partido. Os fariseus tinham muita influência entre a classe operária.
Então os fariseus eram mais bem assim, mais bem quistos entre a classe operária, isto é, a classe mais humilde. Os saduceus, ao contrário, pertenciam a um grupo menor e exclusivo, mas com muita influência na classe alta, ou seja, pertencia ali mais à aristocracia, mais à elite do povo, né? Qual dos dois grupos tinham influências com? Aí tem a letra A, com o povo. Qual dos dois grupos se identificava mais com o povo? Os fariseus. Você vai colocar, os fariseus. E com os ricos? Os saduceus, né? Ali. Fazia parte da aristocracia, apesar do grupo ser menor. Eles eram minoria no Sinédrio, inclusive. Os saduceus eram minoria. A questão 22 pergunta: se os fariseus eram do povo e os saduceus dos ricos, qual dos dois partidos era amigo de Herodes e favorito na corte? Os saduceus. Então, os saduceus, por ser o partido mais elitizado, da aristocracia, tinham uma aproximação, né, mais de quem? De Herodes. Questão 23. Perdão ali. A questão 22, só voltando aqui, eu dei a resposta da 23 na 22. Então, se os fariseus eram do povo e os saduceus dos ricos, qual dos dois partidos eram amigos de Herodes e favorito na corte? Os saduceus. Quanto a esse aspecto, aí ficou bem claro. Vamos à questão 23 agora aqui. Achei que ficou um pouco confuso. Questão 23. Vimos então que os saduceus eram da classe alta. Os saduceus eram da classe alta. E, portanto, amigos preferidos na corte de quem? Na corte de Herodes, certo? Eram mais próximos, porque fazia parte mais da elite, da aristocracia. Tudo bem? Feito aí esclarecimentos, vamos à questão 24. A qual império Herodes devia o seu trono na Palestina? A que império Herodes devia o seu trono na Palestina? Lembre-se que nas primeiras lições, na lição número 1, foi a primeira lição, nós falamos sobre a questão lá da Palestina, né? Que a Palestina ali estava escravizada ali debaixo do jugo romano, né? Do jugo romano. Ou seja, o Império Romano tinha domínio ali em toda aquela área do Mediterrâneo, incluindo a Palestina, inclusive. Então, os judeus estavam debaixo do jugo ali do Império Romano. E aí vem a questão: a qual império Herodes devia o seu trono na Palestina? Ao Império Romano. Você vai só colocar isso, romano. Certo? A questão 25. Um dos partidos odiava os romanos. Já vimos isso em lições anteriores. Enquanto o outro partido tratava abertamente com eles, porque eram amigos de Herodes e preferidos na sua corte. Responda: quem odiava os romanos? Os fariseus, certo? Os saduceus não odiavam os romanos. Por quê? Porque estavam próximos a Herodes, que estava ali, né, como rei, mas debaixo do jugo romano. Letra B. Quem tratava abertamente com os romanos? Os saduceus. Então os saduceus, né, que era a minoria da classe alta, tinham assim acesso à presença de Herodes e ali tratava também das questões políticas, religiosas, com quem? Com Herodes. Já os fariseus não, os fariseus eram mais assim, voltavam-se mais para as questões do povo, estavam mais próximos ao povo. Não tinha assim acesso direto à presença do rei Herodes, mas os saduceus tinham. Então quem tratava abertamente com os romanos? Os saduceus. Tudo bem? Vamos à questão 26. Como se chamava o Concílio Supremo dos Judeus? Né? É para você testar a sua memória. Como se chamava o Concílio Supremo dos Judeus? Você vai responder Sinédrio. Acho que já é a quarta vez que cai essa pergunta. Questão 27. Ainda que os dois partidos judaicos estivessem representados no Sinédrio, sempre o partido que tratava com os romanos e usava Herodes como seu fantoche, que está entre aspas, dominava o Sinédrio. Qual dos dois partidos religiosos dominava o Sinédrio? Os saduceus. Por quê? Primeiro porque o líder, o chefe ali, podemos assim dizer, o responsável pelo Sinédrio, quem estava ali na direção, na cúpula ali, era quem? Era o sumo sacerdote, que tinha acesso, que era saduceu e que tinha acesso com Herodes, né? Com a política. Então
Então a resposta aqui, qual dos dois partidos religiosos dominava o sinédrio? Os saduceus, por essa questão da aproximação com Herodes. E mesmo porque o seu líder era o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote naquela época fazia parte ali dos, infelizmente, pendia para o lado dos saduceus, né? Era dos saduceus. Questão 28. O sumo sacerdote, voltando aqui a questão, o sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. Eu já falei alguma coisa, vou só essa questão agora é algo que você até já sabe, mas eu adiantei, não tem problema nenhum. O sumo sacerdote era o presidente do sinédrio, presidia, e era nomeado pelos romanos. Naturalmente, os romanos o escolhiam de seu partido preferido. Então, se ele era próximo a Herodes, né? Herodes era ali, digamos assim, uma espécie de vassalo do Império Romano, mas o Império Romano foi quem nomeou Herodes. Então, cabia a Herodes ter ali uma ampla confiança dos saduceus, digamos assim, acesso, né? Ou deixava os saduceus terem acesso a ele. Claro que isso pendia muito na época da escolha do presidente. O presidente sempre era do lado do partido dos saduceus, né? Por causa do quê? Por causa da influência política, por causa da aproximação que eles tinham com o rei Herodes. Então o sumo sacerdote era o presidente do sinédrio e era nomeado pelos romanos. Naturalmente os romanos o escolhiam de seu partido preferido. Então a que partido sempre pertencia o sumo sacerdote? Saduceu, sempre saduceu, certo? Então, infelizmente o Estado naquela época interferia na questão da religião, né? Vamos à questão 29. Responda. Como se chamava o presidente do sinédrio que condenou Jesus? Leia Mateus 26, 57. Vamos ler Mateus 26, 57, vamos ver quem foi esse presidente que condenou. Mateus 26, verso 57. Vamos lá. Mateus 26, verso 57. Mateus 26. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então, Jesus foi levado, quando foi preso, à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, isto é, a casa do presidente, a casa do chefe do sinédrio. Questão 29. Como se chamava o presidente do sinédrio que condenou Jesus? Leia Mateus 26, 57, você vai responder o quê? Caifás. A que partido, letra B, a que partido pertencia Caifás então? Partido saduceu. Letra C, que cargo ocupava o sumo sacerdote no sinédrio? Você pode colocar ali presidente, tá certo? Presidente. O chefe é melhor o presidente, né? O presidente é aquele que preside, né? Estava ali chefiando ou presidindo o Supremo Conselho Religioso chamado Sinédrio, certo? Então, que cargo ocupava Caifás? Presidente. Vamos à questão 30. Era fácil para os romanos escolher sempre o sumo sacerdote do seu partido preferido, certo? Porque quase todos os membros daquele partido eram sacerdotes. Qual dos dois partidos tinha o maior número de sacerdotes? Saduceus. O maior número de sacerdotes eram os saduceus, certo? Vamos lá. Questão número 30. Questão 31 agora. Responda. Qual era o ministério religioso de muitos saduceus? O sacerdócio, certo? Então, qual era o ministério religioso de muitos saduceus? Sacerdócio. Infelizmente, comprometido. Sacerdócio, nós sabemos que o sacerdócio de Israel deveria ser alguém do sacerdócio arônico, né? Arônico, mas por causa da influência política, isso não foi muito observado, de forma que houve sim ali a participação, influência política romana para que todo sacerdote, sumo sacerdote, fosse escolhido ali do próprio, desse partido chamado saduceu. Qual era o ministério religioso de muitos saduceus? Sacerdócio. Que cargo ocupava o sumo sacerdote no sinédrio? Presidente, certo? Que cargo? O presidente. Tudo bem? Bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta, certo? Aguarda aí. Você precisa ser
acusado por ninguém e andar. Muito bem, irmãos, aqui estamos de volta. Para você não ficar com alguma dúvida, diz, pastor, mas será que o Sinédrio era composto só de sacerdotes? Não. O Sinédrio era composto primeiro pelo seu presidente, que era sacerdote, na verdade sumo sacerdote. No partido dos saduceus todos eram sacerdotes, mas nos fariseus havia o quê? Os escribas, os anciãos, os doutores da lei, que faziam parte deste concílio religioso. Para você não achar que para fazer parte do Sinédrio todos deveriam ser sacerdotes. Não, nem todos deveriam ser sacerdotes. Os sacerdotes estavam ali, eram do partido dos saduceus, e dentre esses sacerdotes era escolhido um para chefiar o concílio, ou presidir o concílio, e essa escolha sofria a influência de quem? Do Império Romano, tá? Certo? Através de quem? Através de Herodes, que era a pessoa ali autorizada pelo Império Romano para dirigir a política do país. E claro, como os saduceus tinham acesso à presença de Herodes, criou esse, digamos assim, esse laço de amizade, né? Essa mistura ali da parte do Estado interferindo na religião, e ali, pelos sacerdotes, pelos saduceus estarem próximos a Herodes, claro que Herodes ia puxar a sardinha para o seu lado, e sempre colocava alguém que fosse da sua confiança, né? E os fariseus não tinham acesso a Herodes. Os fariseus, eles eram ali do lado do povo, né? Pendiam para o lado do povo. E o povo, claro, o povo não, de forma alguma, concordava com a opressão romana, com o domínio romano na Palestina. Então podemos entender que claro, os fariseus eram totalmente contra esse domínio romano sobre a Palestina. Vamos agora à questão saímos da questão 31, vamos para a questão 32. Vamos lá. Que império tinha o poder de nomear o sumo sacerdote? Qual era o império? Já vimos isso, repetindo novamente para você memorizar. Era o Império Romano, tá certo? Tem esse poder de nomear o sumo sacerdote. Questão 33. Sobre essa questão de nomear, é claro que o César não vinha lá de sair de Roma para nomear, mas ele tinha o quê? Tinha a pessoa da sua confiança ali na Palestina, que era Herodes, e bastava Herodes ali convidar ali os saduceus, e ali naquela reunião, o Estado influenciando na religião, claro que ele nomeava ali. Por isso que você vai notar que em algumas partes da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quem estava, o sumo sacerdote era Caifás, no caso do julgamento de Jesus, mas em outros lugares você vai ver Anás, porque, segundo os melhores comentaristas, havia uma espécie de revezamento, né? De revezamento ali. Anás era sumo sacerdote um ano, no outro ano era Caifás e ficava nessa alternância. Tudo bem? Vamos à questão 33. Responda. E também essa questão 33 é para você memorizar, para testar a sua memória. Como se chamava, letra A, como se chamava o concílio dos judeus dirigido pelo sumo sacerdote? Como se chamava? Sinédrio. Sinédrio. Que partido, letra B, que partido religioso dominava o Sinédrio? Qual era o partido religioso? O saduceu. Por quê? Porque apesar de serem minoria, né, os saduceus eram ricos, faziam parte da aristocracia e estavam próximos, né, os saduceus ao governo, ao Império Romano, claro, através de Herodes. Vamos à questão 34. Como se chamavam os dois partidos religiosos que chegaram ao lugar onde João Batista estava batizando? Nós já lemos esse texto, tá? Os dois partidos religiosos foram os fariseus e os saduceus, certo? A Bíblia é muito clara quanto a isso, não há a menor dúvida. Vamos à questão 35. Quais eram os dois partidos religiosos na igreja de Corinto mencionado por Paulo? Ora, sabemos que havia partido, já lemos aqui o texto de Mateus, que havia, naquela época do Senhor Jesus, havia dois partidos que se destacavam mais, os fariseus e os saduceus. Agora, dentro da igreja de Corinto, a igreja estava ali também com seus partidos. Nós vamos ler aqui, infelizmente, até hoje, nas igrejas, nas convenções,
estaduais, convenção nacional, há muitos partidos ainda, né? E isso, infelizmente, isso causa um grande mal na questão da harmonia entre os irmãos, né? Isso traz muita dissidência, traz muitas hostilidades, né? Às vezes pastores, eu conheço convenção que não autoriza o pastor de outra convenção pregar na sua igreja do mesmo credo, usa a mesma declaração de fé da Assembleia de Deus. E essa é uma grande realidade, isso é uma vergonha para nós, né, termos que conviver com essa situação. E ninguém faz nada, até hoje ninguém fez nada, né? Tem presidente de convenção que não admite que o pastor de outra convenção da mesma igreja, da mesma denominação Assembleia de Deus pregue. Se pregar no seu púlpito, né, se ele souber que um pastor da sua igreja foi pregar naquela outra igreja, esse irmão praticamente vai ser cortado ali da comunhão, vai perder os laços, ou vai perder a sua credencial de ministro naquela convenção. Infelizmente isso acontece, e é aqui perto aqui de Natal, certo? Bem pertinho aqui de Natal. Não vou dizer o nome por uma questão assim de ética, mas é bem próximo. Então vamos voltar à questão número 35. Quais eram os dois partidos religiosos na igreja de Corinto, mencionado por Paulo? 1 Coríntios 3 e 4. Vamos lá, vamos ver. Vamos ler, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui está, partido. Alguns irmãos lá estavam pendendo para o lado de Paulo, outros pelo lado de Apolo. Então a igreja estava ali dividida, havia partidos. Ele diz assim, não é assim que suas carnais... Isso aqui no versículo anterior, versículo 3, mas no versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Paulo, não é evidente que andais segundo os homens, isto é, são crentes carnais. Olha o que diz o versículo 3 anterior. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? E ele mostra por que eles estavam andando segundo os homens. Por causa da questão partidária. Os partidos. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui está partidos dentro da igreja de Corinto. Vamos à questão 35? Vamos retomar a questão. Quais eram os dois partidos religiosos na igreja de Corinto mencionada por Paulo? 1 Coríntios 3, verso 4. Você vai colocar Paulo e Apolo. Eram dois partidos, né? Os que admiravam Paulo, os que apoiavam Paulo e os que apoiavam Apolo, né? Partidos. Não deve existir isso na igreja do Senhor. Vamos à questão seguinte, 36. Será que Deus quer que existam partidos religiosos na sua igreja? Será que Deus quer? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 a 13. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos achar aqui o texto. 1 Coríntios capítulo 1, versos 11 a 13. Estou aqui em 2 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Deixa aqui para os irmãos. Capítulo 1, versos 11 a 13. Diz assim: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então aqui está Paulo rechaçando, reprovando a atitude da igreja de Corinto quando havia esses partidos, né, dentro daquela igreja. E aí vem a pergunta da questão 36. Será que Deus quer que existam partidos religiosos na sua igreja? Né? Partidos religiosos? Não, de forma alguma. A questão 37, leia 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e complete. Quando aparece partidos religiosos na igreja, isso revela que seus membros não são o quê? 1 Coríntios 3, verso 1. Vamos lá? 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então os crentes não estavam espirituais, não eram espirituais, e sim carnais. Então, partidos dentro da igreja, isso revela o quê? Carnalidade e não espiritualidade. Questão 37. Quando aparece partido religioso na igreja, isso revela que os seus membros não são
Aí você completa, espirituais, mais carnais. Vamos à questão 38? Leia 1 Coríntios 3, verso 1, novamente. Os partidos religiosos são resultado da falta de conhecimento da palavra de Deus e demonstram que os membros de tais partidos não são adultos, e sim o quê? Vamos lá? Vamos ler de novo. Palavra do Senhor, é sempre bom lermos a Bíblia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Como a crianças em Cristo. Aqui vem a pergunta da questão 38. Questão 38. Os partidos religiosos são resultado da falta de conhecimento da palavra de Deus e demonstram que os membros de tais partidos não são adultos, espiritualmente falando, e sim crianças no uso da palavra. Não estão tomando atitude de gente adulta, de gente madura, e sim de gente o quê? De crianças, né? No uso da palavra. São infantis no uso da palavra. Vamos à questão seguinte, a questão 39, amados. Questão 39. Tanto os fariseus quanto os saduceus tinham deficiências no conhecimento da palavra de Deus, tanto um como o outro. Um desses partidos acrescentava palavras ao que Deus havia dito. O outro tirava. Qual destes partidos? Letra A. Acrescentava a palavra de Deus. Quem acrescentava? Quem inventou essa questão? Quem criou essa tradição humana? Os fariseus. Então eles acrescentaram a palavra de Deus. Tirava da palavra de Deus. Quem não acreditava em ressurreição dos mortos? Quem não acreditava em anjos? Quem não acreditava em espírito? Os saduceus. Então, enquanto os fariseus acrescentavam a palavra, os saduceus a diminuíam. Isto é, retiravam porções da palavra do Senhor, não é? Retiravam a doutrina da palavra do Senhor. Então, tanto um como o outro, ambos estavam errados. Questão 40. Contra quais dois erros cometidos pelos fariseus e saduceus com relação à palavra de Deus somos advertidos em Deuteronômio 4, verso 2. Essa questão é tão importante que eu vou repeti-la de novo, para você entender bem. Contra quais dois erros cometidos pelos fariseus e saduceus com relação à palavra de Deus somos advertidos em Deuteronômio 4, verso 2. Vamos ler esse texto lá no Antigo Testamento. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio 4, verso 2. Olha só. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então Deus aqui, ele está mostrando, e Moisés escreveu para exortar o povo, para que o povo fosse obediente, isso é, não acrescente nada à palavra, nem diminua nada da palavra. É isso aqui que Moisés escreveu quando ouviu do próprio Deus essa menção. E aí, com esse esclarecimento, vamos responder a questão número 40, questão 40. Contra quais dois erros cometidos pelos fariseus e saduceus com relação à palavra de Deus somos advertidos em Deuteronômio 4, verso 2. Aí você vai colocar: não acrescentar o que está escrito e não tirar o que está escrito. Isto é, não adicione e nem tire, né? Nem diminua. Não é? Somente isso. Não acrescentar o que está escrito, isto é, não adicione ao que está escrito na lei, nem tire o que está escrito, isto é, não retire o que está escrito. Então, tanto os fariseus estavam errando nessa questão, pecando nessa questão, como também os saduceus estavam pecando quando retiravam a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos à próxima. Contra quais dois erros cometidos pelos fariseus e saduceus somos advertidos? Contra quais dois erros cometidos pelos fariseus e saduceus somos advertidos em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Vamos ver? Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse 22, lá no finalzinho aqui. 22, 18 e 19. Diz assim, amados. Verso 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo,
Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, ninguém pode acrescentar algo à palavra de Deus, nem diminuir algo que está inserido na palavra do Senhor. Então, vem a pergunta, na questão 41. Contra as quais dois erros cometidos pelos fariseus e saduceus somos advertidos em Apocalipse 22, 18 e 19. Você vai colocar acrescentar ou tirar, isto é acrescentar, né, adicionar algo ou remover algo do texto, certo? Você pode só colocar acrescentar ou tirar, tudo bem? Questão 42. Quais são os dois erros nos quais podemos cair diante da palavra de Deus e que são a causa da formação de partidos na igreja? Isto é, acrescentar o que está escrito, não é? Acrescentar o texto, ou tirar o que está escrito, isto é, suprimir algo do texto, certo? Então isso pode causar divisão. Há muitas igrejas hoje divididas por isso, não é? Uns acrescentam algo, outras diminuem algo da palavra do Senhor, até da doutrina. Então ambas estão erradas, certo? Muito bem. Inclusive, temos aí a Bíblia foi criada aí pelo movimento aí das pessoas que defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi criada a Bíblia aí, a Bíblia inclusiva, né? Ou também a Bíblia chamada Graça sobre Graça. Quer dizer, ele retira os textos onde a Bíblia condena o homossexualismo, estão ali retirando esses textos. Quer dizer, eles estão pecando aqui. Por quê? Estão desobedecendo aqui a palavra do Senhor, né? Acabamos de ler aqui Deuteronômio 4, verso 2, Apocalipse 22, verso 18 e 19, onde a condenação de Deus virá sobre aqueles que acrescentam ou diminuem. No caso aqui, este movimento que criou essa Bíblia agora é inclusiva, né? Ou Bíblia Graça sobre Graça, suprimindo ali praticamente os textos onde a Bíblia condena a prática ali sexual de pessoas do mesmo sexo, né? Então estão ali suprimindo a palavra do Senhor. Estão incorrendo no mesmo erro dos saduceus, não ali retirando, né, o que a Bíblia mostrava lá, a questão da existência da ressurreição, né, a crença na ressurreição dos mortos que os fariseus defendiam, os saduceus não acreditavam. A questão dos anjos, os saduceus também suprimiam isso. A questão hoje, a condenação bíblica, né, de pessoas do mesmo sexo se casarem-se. Hoje, esse movimento que defende isso, estão suprimindo a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é enfática, né? A Bíblia ela não está sujeita a ideologias, não está sujeita a mudanças, né? O que era pecado naquela época, na época de Moisés, que foi pecado na época de Jesus, ainda é pecado hoje. Não existe essa questão hoje da Bíblia é relativa, a questão do relativismo, não. A Bíblia, pecado naquela época, ainda é pecado hoje, com certeza. Questão 42, vamos à questão 43, já pertinho, caminhando aqui já para o final. Onde podemos achar o remédio para os partidos religiosos na igreja? Onde podemos encontrar? Pastor, qual é a solução aí? Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3, que contém um remédio para as divisões e partidos da igreja. Quem nos pode ajudar a guardar a unidade do vínculo da paz? Lê Efésios capítulo 4, verso 3. Vamos lá? Efésios capítulo 4. Vamos ler capítulo 4, verso de 1 a 3. Efésios. Vamos lá. Vamos ver aqui os textos. Efésios capítulo 4, verso de 1 a 3. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá? Então aqui, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse Espírito aqui é um Espírito Santo, se refere ao quê? Aqui é um E maiúsculo, isto é o Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo pode nos preservar essa unidade, né, nos dando esse vínculo da paz. E é que ele diz, há somente um só corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. E aí vem a pergunta na sequência, questão 43, né?
Quem nos pode ajudar a guardar a unidade no vínculo da paz? Efésios 4, verso 3. O Espírito ou o Espírito Santo. Certo? Pode colocar o Espírito com letra maiúscula ou coloca o Espírito Santo. É melhor colocar Espírito Santo. É bem mais melhor, fica mais compreensível. Questão 44. Quais duas características o homem espiritual manifestará? Quais duas características o homem espiritual manifestará? Efésios 4, verso 2. Vamos ler? Efésios 4, verso 2. Efésios 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a resposta para essa questão você vai colocar com humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Quais duas características o homem espiritual manifestará? Humildade e mansidão. Certo? Vamos à questão 45. Que atitude para com outro homem, que atitude para com outros o homem espiritual manifestará? Leia Efésios 4, verso 2. Outro você pode colocar longanimidade, né? E amor, pode colocar paciência e amor, certo? Está correto dessa forma, tá bem? Bem, na sequência, após a questão 45, aqui diz o seguinte: leia Efésios 4, 3 a 16, em atitude de oração e humildade, pedindo ao Senhor que tire de nossa igreja todas as divisões e partidos pelo poder do Espírito Santo, ajudando-nos a seguir a verdade em amor. Então vamos ler Efésios capítulo 4, versos 13 a 16. Efésios 4, versos 13 a 16. 13. Capítulo 4, versos 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então aqui está a resposta, né? O amor de Cristo no coração dos irmãos é que vai trazer essa harmonia entre os irmãos. Então, ore para que Deus tire de muitas convenções, de muitas igrejas, a falta de amor e que esses partidos, né? Eu sou de pastor tal, ou de fulano, de cicrano, isso não deve existir no nosso meio. Se assim procedermos, é porque está faltando humildade da parte das pessoas e mansidão também da parte dessas pessoas que só querem o poder. Vamos à questão 46. Em que livro e capítulo da Bíblia podemos achar o remédio para os partidos e divisões carnais? Em Efésios capítulo 4, né? Versos, você pode colocar 13 a 16. Efésios capítulo 4, versos 13 a 16. E por último, amados, é uma questão, lembra-se daquelas imagens que nós colocamos, daquelas figuras lá no início da nossa lição? Pois bem, agora nós vamos responder a questão 47. A questão 47 diz assim: antes de fazer a prova, identifique os três religiosos na introdução desta lição. Aí tem letra A, letra B e letra C. Vamos lá? Naquela imagem você tem, só é possível você fazer esse exercício se você tiver o livro, porque você vai ter que responder aqui. De qualquer forma, ali a letra A demonstra a atitude do fariseu, a letra B a do saduceu e a letra C, João Batista. Por exemplo, veja só o que disse o fariseu: como desprezo esses religiosos, não creem na ressurreição, são amigos dos romanos e ainda pensam em batizar-se. Por quê? Tanto os fariseus como os saduceus foram batismos de João. E aqui esse personagem, claro, isso aqui foi uma história criada, mas entendemos aqui que os fariseus eram antagônicos, hostis com os saduceus e vice-versa. Então eles estavam criticando que eles desprezavam os saduceus porque eles não criam na ressurreição. Mas agora tem outra imagem aqui que diz o seguinte: veja só como pensam em batizar estes fanáticos, agora acrescentam mais uma lei às milhares que os escravizam. Quem estava dizendo isso? Um saduceu, porque os saduceus sabiam que os fariseus
haviam acrescentado essas tradições humanas à lei, né? E por último, claro, é João Batista, arrepende-te porque o rei dos céus está próximo, tá bem? Então, letra A, fariseu, letra B, um saduceu e a letra C, João Batista. Por último, amados, responda a questão, a sua prova. Essa prova está nas páginas 195 e 196. No mais, um abraço a todos, que Deus abençoe e peço que você compartilhe esta videoaula. Aperta ali naquela mão que está se dando um legal, tá certo? Porque quanto mais número de pessoas dão ali um ok, que gostaram da nossa videoaula, mais aí o YouTube distribui para outras pessoas. Fica mais fácil. Até lá, forte abraço, a paz do Senhor. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado.